Não, cara, o Apocalipse Urbano é um grupo que começou em 95. O nome surgiu numa situação que a gente vivia numa situação aí eu sou nascido e criado assim. Eu sou nascido no Espírito Santo, mas vim pra São Paulo com... Capixaba? Com 4 anos de idade, mais ou menos. Legal. E aí, o primeiro lugar de São Paulo que a minha família foi morar, que a gente conseguiu um espaço, foi na cidade de Tiradentes. Logo quando inaugurou a Coab. É o berço, Isso, 1984 a gente mudou pra lá. E aí, mano, ali a gente cresceu ali, a gente cresceu numa época muito violenta, tá ligado, mano? A gente cresceu numa época que era violenta de verdade. O que a gente viu na época que a gente viveu, né, lá atrás, essa geração de hoje, graças a Deus, não vê, né, mano? O que a gente passou ali lá atrás. Claro. Era uma época muito violenta mesmo, de repressão, de muito louco, de escassez de tudo. A gente não tinha acesso a nada. E aí, ali, dentro da cidade de Tiradentes, tinha já as posses que já fazia já uma história lá, como Aliança Negra, tá ligado, mano? O Núcleo Cultural Força Ativa, a rapaziada que sempre lutou ali pela cultura hip hop e passou também uma visão politizada e tal. Então, naquela época lá, mano, quando eu ouvi o primeiro rap, né, mano, que foi do PP, O Nome de Menina, eu comecei a meio que chamar a atenção, né, mano? Naquela época lá, inclusive no seu programa tocava bastante. Então, assim, mano, quando saiu ali a situação da cidade de Tiradentes ali, que saiu fora meio que do controle, que houve uma época de violência muito forte lá, de influência no crime, tá ligado, mano? Infelizmente, na época ali, eu deixei me influenciar e acabei, pela situação do momento ali, me envolvendo em situações aí que trouxeram consequências pra minha vida. Então, mano, ali eu comecei a observar os caras que faziam esse trampo aí que entra a questão que você falou da importância da palavra, de falar, né, mano? Eu comecei eu observava, né, mano, a rapaziada do Força Ativa, do Aliança Negra, os caras, na época já tinha o Doctor, já tava milhão, e eu observava muito, né, mano, que os caras batiam de frente com tudo que tava acontecendo. Eu falava, mano, os caras é corajoso, hein? Por que eu não posso? Os caras é corajoso. E aí, eu comecei a observar. E tem até um ponto engraçado, né? Eu cresci ali junto com a rapaziada ali do Dr. MC Zói Cili, por exemplo, meu amigo de infância. Estudamos junto no Salgado, na Tiradentes, tá ligado? Até a sexta série a gente estudou junto, tá ligado? Tinha o James, a rapaziada do Pátria Negra. Eu comecei, era a banca que eu colava, tá ligado? Por isso que o pessoal às vezes falava, caramba, eu era o único branquelo, irmão, da banca na cidade de Tiradentes nessa época. Eu era o único. Tanto é que tem o Tito Branco, que sou eu, e o Tito Black, que é militante, miliano do Força Ativa. Alô, Tito, forte abraço. Então, mano, eu comecei a observar e eu queria fazer parte de algum grupo, mano, tá ligado? E aí os mano pegou e me deu um nome. Falou, mano, ó, o pessoal, o ICD tinha um grupo chamado Digital MCs. E eles abandonaram esse nome, Digital MCs, e montaram o Pata Negra, antes dele entrar pro Doctors, né? E aí ele falou, mano, é o seguinte, vou dar um nome, foi até interessante essa história, que a gente dá muita risada quando a gente lembra. Eu ia muito no ensaio dos caras, eu acompanhava o ensaio, só que naquela época, mano, minha referência era o quê? Era o rock, tá ligado? Nós usávamos aquelas bombetas da Charlotte, tá ligado, mano? Cabelo grande, com a roupa não, era o que nós tínhamos de referência, né? E aí, mano, eu colava com os caras, né, mano? Os caras sempre me aceitavam bem, sabia que eu era sofredor ali do dia a dia ali, né? Eu tava com os caras no dia a dia. Aí eu colei um dia no ensaio dos caras, do ICD, o Beto e o James. Eles tinham um grupo chamado Pátria Negra. E os caras ensaiando, mano, num sonzinho 3 em 1, tá ligado? Tomando água, a milhão, tocadisto. Aí chegou no final assim, eu falei, rapaziada, tem como... Eu ia falar um bagulho pra vocês, mano. O quê? Queria entrar pro seu grupo, mano. Deixa crescer o cabelo. Não. Os caras olhou pra minha cara assim e falou, ô, mano, o nome do grupo é Pátria Negra. Foi? E você branco, né? Eu falei, sério, mano? Todo mundo mas que congelou. tem? Aí olhou pra mim, falou, não tem nada, mano. Não tem nada. Aí eu falei assim, não, mano, eu não entendia na hora. Não tinha educação dessa parada de racismo, de pá, não tinha, irmão, tá ligado? Posso falar uma coisa pra você? Posso falar uma coisa pra você? Eu vou falar por você. E não temos até hoje, eu não tenho. Eu nem me passo essas coisas. Então, mano, porque eu tava no meu. Nós tava, como se diz, né? Junto e misturado, claro. Tudo ali no dia a dia. Então os mano olhou e falou: não, mano, é o seguinte, não dá, irmão. Pro grupo não dá. Nossa. Mas nós vamos te dar um nome. Digital MCs. Eu falei, pô, digital, né, mano? Digital, sua identidade, mano. Pá. Eu falei, da hora.
fez a primeira letra, começamos a cantar e pum. Aí eu comecei a me envolver com umas paradas loucas, porque naquela época, irmão, a opção ali que nós tínhamos ali era o seguinte, mano, sobreviver, certo, parceiro? Sobrevivência. Tinha muito pé de pato, tinha muito justiceiro, e os caras eram justiceiro e injusto, tá ligado, irmão? E aí eu comecei pra sobreviver, irmão. A gente procurou, montou nosso clã, certo, irmão? Montamos nossa banca e falamos, mano, vamos sobreviver. Aqui ninguém vai mexer. Né, mano? Nós via um morrendo aqui, outro morrendo ali, outro falando, não. Ninguém vai mexer. Eu não quero morrer, tá ligado? E aí, irmão, nessa aí, na época, eu comecei a frequentar. Tinha umas igrejas, nessa época que surgiu, umas igrejas. Igreja evangélica. Sim. E eles vieram com uma ideologia de poder abrir a porta pra juventude. Você vê, a falta da cultura. Abrir a porta da igreja. Né? Não, pra andar de skate, cantar rap. Pentecostal é que eles são mais. E aí os caras começaram a abrir essas portas. E o que acontece? Foi nosso refúgio, que nós não tínhamos onde colar, uns lugares pra colar. Aí nós começamos a colar na igreja, que tinha um espaço pra andar de skate e tinha umas caixas de som pra você cantar um rap, né, mano? E aí nessa que eu comecei a colar, irmão, aí eu comecei a ver as paradas, e aí eu falei pro mano, o mano falou assim, mano, vamos colocar o nome do grupo agora mais pesado, mano. Um nome mais pesado pra gente falar de umas paradas 1000 graus que a gente tá vivendo. Aí, mano, tinha um disco do Racionais, chamava Holocausto Urbano. Tá ligado? O primeiro disco do Racionais. Sim. Aí nós falamos, mano, Holocausto Urbano. Os caras vão achar que nós tá pique imitando eles, mano. Eu falei, mano, e agora, Tuta? Aí os caras, mano, vamos pro Apocalipse Urbano. Eu falei, pô, mano, Apocalipse Urbano. Pô, mano, Apocalipse Urbano é da hora, né, mano? Eu falei, mano, tal. E eu mal imaginava que mais pra frente a gente ia conhecer o Ed Rock, que o Ed Rock ia participar da música, ia produzir o grupo. E assim. E aí o grupo surgiu em 95, a gente começou a fazer rap mesmo nas quebradas, nas caixinhas de 3 em 1, tá ligado? Nos lugares. Falei, vamos cantar, vamos sair fazendo as rimas. E o barato, eu não sei o que aconteceu, que tá até hoje, mano. Tá até hoje. Desse grupo Apocalipse Urbano saiu o Kleber do Alcubo. Desse grupo do Apocalipse Urbano saiu o NP Vocal. Desse grupo aqui, o DJ LHP. E, mano, vários outros que até hoje estão trilhando a carreira musical. Então assim, foi um grupo que realmente servia mesmo pra resgate, tipo um hospital. Os mano vinha e ficava bem. É um grupo que deu muitos frutos, né, mano? Deu muitos frutos, tá ligado, mano? É uma história que, mano, eu tenho, sempre a gente teve vontade de falar, mano, um dia nós temos que contar nossa história, né, mano? Para as pessoas entenderem a superação, as paradas. Mas o grupo, enfim, resumindo a sua pergunta, surgiu o nome em cima disso, irmão. Em cima do desespero de poder querer fazer alguma coisa. De poder reagir ao que estava acontecendo pra gente, tá ligado?